Bom, aqui nós vamos ter, então, o workshop de hoje, recursos de apoio à aprendizagem. Então, primeiramente, quando nós falamos sobre dificuldades de aprendizagem, e quando a gente fala sobre aprendizagem, eu acho tão importante a gente saber um pouquinho sobre como foi a nossa aprendizagem. A gente pensar sobre ela, a gente refletir como foi a nossa história, porque se a gente está falando de aprendizagem com as crianças, é muito importante a gente se reconhecer nesse processo. Então, eu vou pedir uma atividade agora para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem uma folha e fizessem um desenho. Qual é a primeira imagem que vocês têm da escola de vocês, desse ambiente da época que vocês estudavam? Quando a gente fala de escola, de sensações, né, de como a gente vê o nosso processo da escola, é isso, né? Cada um tem uma lembrança diferente, cada um vai ter uma relação diferente. É bem interessante quando a gente percebe que algumas pessoas vão ter relação com o espaço físico, né? Relações afetivas com o espaço físico, outras vão ter relações mais afetivas no sentido de como eu me sentia dentro desse espaço físico, né? E como isso tudo é fundamental para a gente pensar no processo de aprendizagem. E aí, atrás dessa folha, eu vou pedir uma outra dinâmica para vocês. Atrás dessa folha, vocês vão escrever, tá? Agora, sobre as aprendizagens. Vocês vão escrever, primeiro, o que eu mais gostava na escola. Atrás mesmo, só bem resumidamente. Depois, vocês vão escrever o que eu menos gostava nessa escola. Agora, embaixo, vocês vão escrever qual conteúdo era mais fácil, o que de aprendizado eu tinha que era a coisa mais fácil de fazer. E depois, qual conteúdo era mais difícil, o que era mais difícil de eu aprender. Dentro daquilo que a gente tem mais facilidade, é o que a gente mais gosta. E o que a gente tem mais dificuldade acaba sendo aquilo que a gente menos gosta. Mas também uma coisa está conectada à outra. Muitas vezes, quando as crianças gostam daquela professora de matemática que é super carinhosa, super simpática, super legal, eu posso até ter certa dificuldade de matemática, mas eu posso começar a superar essas dificuldades, porque eu tenho um vínculo afetivo, tem algo que me conecta àquela situação. Então, a gente vai começar a falar o que é aprendizagem. Então, né, que é isso que a gente quer saber. Né? Essa é a pergunta. Bom, toda aprendizagem, ela depende de várias condições, né, de maturação. Ela está relacionada a condições orgânicas, físicas, né, psicológicas, né, como a minha afetividade entra em contato com isso, e também por condições ambientais, né, a cultura, onde eu estou inserida, a comunidade que eu tenho em torno de mim, né? E é sempre importante observar que se a criança ela não está madura para executar uma determinada atividade, ela não pode aprendê-la, porque ela não vai ter condições para isso. É um pouco isso que a gente vai falar agora. Então, a gente pode afirmar que a aprendizagem acontece quando a criança consegue fazer todo esse processo, participar, criar, ser um ser sociável, se comunicar, né? E ter sucesso em tudo que é oferecido pela escola e pela família. Então, precisa de ter todas essas condições e precisa ter prazer nisso tudo, né? Bom, a gente vai hoje se ater nesse encontro aos fatores que influenciam o desenvolvimento da criança, tá? Que são crescimento, desenvolvimento neurológico e motor, maturação e aprendizagem. Crescimento tem a ver com aspectos qualitativos, peso, altura, dimensões corpóreas, né? Como a criança cresce em termos físicos, né? Se o corpo é saudável. É engraçado, quando nós falamos em crescimento, sempre vamos pensar em crescer em altura, não é? Então, até mesmo na escola era muito engraçado, nós vimos, aquele já é grande,
então ele deve saber mais do que eu, né? Ou aqueles pequeninos, os pequenos, né, não sabem nada, ficam para trás da fila, não é? Eu sempre fui o mais pequeno de todos e, na verdade, era o que eu sabia mais, né? Mas sem esse aspecto que é mais social e também é, de certa forma, psicológico, né? Crescimento, quando nós estamos aqui a nível mais da psicopedagogia, é perceber que todo ser humano, ele cresce dentro de um modelo pré-determinado de crescimento. Então, existem famílias que são grandes, famílias que são pequenas, com ali algumas exceções dentro dessas famílias, faz um estirão, os outros não. Mas se pensarmos mais internamente, todos os órgãos do corpo humano, eles crescem iguais. Todos vão ter, numa média, o mesmo peso, o mesmo tamanho, vão ocupar o mesmo volume. Isso faz parte, então, de uma lei que nós temos internamente em nós, que é uma lei que trabalha com a nossa vitalidade, com a nossa vida em si, né? A vida de crescimento. Então, nós nunca vamos passar além daquilo que foi determinado para um determinado órgão, não é? Então, se, por exemplo, o cérebro cresce mais do que o padrão normal dele, vão acontecer problemas também. Então, o crescimento é um tipo de parâmetro para que a criança possa desenvolver as capacidades de aprendizagem, e isto é inato. Todos nós temos. O que nós podemos dizer, então, que todos nós somos capazes de aprender, não é? É necessário, talvez, nas dificuldades de aprendizagem, ver o que é que está prejudicando este fator de crescimento, ou fazendo com que, por exemplo, o cérebro não cresça tanto, ou que ele fique com um órgão muito sensível, por exemplo, o fígado. Então, determinadas matérias apelam pela atividade hepática, por exemplo, não é? Esse é todo um âmbito que a medicina escolar, e principalmente a medicina escolar antroposófica, trabalha, tentando, de certa forma, avaliar como é o crescimento dessa criança e, então, de que maneira ela se torna saudável dentro desse corpo, esse corpo físico, né? Esse corpo orgânico que nós temos. Mais ou menos isso, é uma lei vital, vamos dizer, né? A maior parte das crianças, quando elas não estão equilibradas neste pilar que a Camila está tentando construir agora, que começa então com essa palavra crescimento, esses 4 pilares, quando ela não está harmônica dentro desses pilares, ela vai correr muito mais risco de executar a sua força de vontade em aprender, né? Aí vem, então, realmente a, 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 a cooperação com um professor de apoio ou um professor que entenda e que tenha um método que leve em consideração não só o aprender em si da letra A, B, C, a junção, a sílaba, a palavra, as regras gramaticais, ou os números, quando eles se somam ou divergem ou multiplicam-se, etc., toda a riqueza da matemática, mas também como é que esta criança está a crescer dentro do ambiente dela. Quais são os fatores que estão impedindo dela exercer o seu crescimento? Tá bem? A gente tem um outro aspecto que é o desenvolvimento. O desenvolvimento vai tratar dessas mudanças qualitativas, como a aquisição das capacidades e das funções, que permite à criança realizar coisas novas. Está relacionado com o desenvolvimento neuromotor e a capacidade que a criança tem de adquirir habilidades. Então, o desenvolvimento neuromotor é esse processo entre esse desenvolvimento, essa relação entre o desenvolvimento e a maturação. E agora eu vou apresentar para vocês um vídeo que vai fazer um resumo dos conceitos que a gente tem dentro do Extra Lesson, porque a base da formação de Extra Lesson é o desenvolvimento neuromotor, né? Que é a base para todas as aprendizagens. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês sobre o resumo desses conceitos que a gente trabalha na nossa formação. Boa tarde.
Hoje vamos falar sobre desenvolvimento neuromotor. O desenvolvimento neuromotor é a base para o aprendizado humano. É importante perceber que o corpo humano está em constante desenvolvimento. Uma criança nasce com todos os membros fisicamente, mas fisiologicamente precisa de maturação. Os 3 primeiros anos de vida são primordiais para o desenvolvimento infantil, pois é nessa fase que a criança explora gradativamente seus movimentos e desenvolve capacidades cada vez mais complexas. Entretanto, movimentos mais elaborados, como por exemplo bater uma bola no chão enquanto caminha, só será adquirido na fase escolar. Um exemplo da importância desta maturação para o desenvolvimento do ser humano é a escrita, que depende do desenvolvimento de outras habilidades para ser executada com precisão. Por exemplo, para escrever, a criança vai precisar de um certo nível de coordenação motora fina para segurar o lápis e colocar a força e os movimentos adequados para escrever determinada letra. Deve ter também lateralidade, pois precisa saber que se escreve da esquerda para a direita. E também deve ter ritmo na escrita. Sem esses conceitos, um professor que acompanha a aprendizagem de uma criança não o fará com efetividade e poderá ficar perdido diante das dificuldades de uma criança. Então, vamos passar aqui alguns conceitos fundamentais. Motricidade. A motricidade é o estudo dos movimentos, que implica aprender sobre as decisões que tomamos acerca dos movimentos, mas também na maneira como desenvolvemos as decisões e produção de atividades motoras. Como a ação física é a primeira forma de aprendizagem, ela é primordial para o desenvolvimento físico e psíquico do ser humano. A criança estimulada a se movimentar explora com mais frequência e espontaneidade o meio em que vive, aprimora suas habilidades e se expressa com mais liberdade. Desenvolvimento motor. É o processo de alterações no movimento humano como resultado da interação entre componentes genéticos e culturais. Pode-se dizer que são as alterações motoras durante a nossa vida, de acordo com o passar do tempo. Ou seja, a maturação do corpo físico e psíquico e as interações com o meio que o cerca. Coordenação motora fina. É a capacidade de usar de forma eficiente e precisa os pequenos músculos, produzindo assim movimentos delicados e específicos. Esse tipo de coordenação permite dominar o ambiente, propiciando o manuseio dos objetos. E permite habilidades como cortar, escrever, lançar um alvo, e é executado graças ao desenvolvimento do córtex cerebral. Coordenação motora grossa ou geral. Diz respeito à capacidade do nosso corpo de realizar movimentos amplos. É resultado da interação entre o sistema muscular, esquelético, nervoso e sensorial. Está relacionada a grandes grupos musculares. Andar, correr, pular, lançar são exemplos de coordenação motora grossa. Percepção corporal ou geografia corporal é a habilidade de perceber o próprio corpo, capacidade do indivíduo de reconhecer as partes que compõem o seu corpo, sua dimensão e a relação deste no espaço. Uma boa evolução corporal pressupõe boa evolução da motricidade, das percepções espaciais e temporais, bem como da afetividade. Equilíbrio. É a capacidade física obtida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. O equilíbrio é uma das capacidades físicas mais importantes e precisamos dele em diferentes situações, como simplesmente ficar em pé. É primordial para a aquisição do conhecimento de verticalizar no espaço. Lateralidade. Lateralidade é a capacidade de controlar os dois lados do corpo juntos ou separadamente, a percepção da diferença entre direita e esquerda, a noção de distância entre elementos posicionados tanto do lado direito como do lado esquerdo. É o desenvolvimento e a percepção do lado direito e esquerdo do corpo, bem como a aquisição da dominância. Para estar bem desenvolvida, precisamos dos conceitos de esticar no espaço. Ritmo. Trata-se de um movimento controlado ou calculado que se produz pela ordenação de elementos diferentes. É através da percepção do ritmo que compreendemos e tomamos posse do fluxo de movimento corporal, tão importante para o desenvolvimento da leitura.
É responsável pela percepção dos sons e da capacidade em expressar-se verbalmente, respeitando o som e pausas. Esses conceitos são muito importantes para o desenvolvimento das aprendizagens das crianças e é a base do estudo da formação em recursos de apoio à aprendizagem extra-classe em Portugal, pois entendemos que a aprendizagem não localiza-se no cérebro humano, e sim em todo o seu corpo. Espero que tenham gostado. Todos esses conceitos de maturação, o principal é que nós tenhamos os nossos nervos bem maduros. Os nossos nervos e todo o nosso sistema nervoso, ele nasce todo em conjunto, como se fosse uma massa de pão que não foi formada, né? E aos poucos, cada parte desse sistema nervoso, neural, né, vai desenvolver-se para uma determinada função, que vai determinar, então, as funções da motricidade grossa ou da motricidade fina. E para que isso aconteça, é necessário que haja uma maturação desses feixes nervosos. Cada feixe nervoso deverá ser envolto numa camada de gordura que se chama mielina. E a mielina é que vai encapar, por exemplo, esses nervos como se eles fossem fios elétricos. É uma imagem que podemos usar, não permitindo que hajam interações entre uma determinada função, um objetivo, com outro objetivo. Então, nós vemos muitas vezes que uma criança, por exemplo, está na sala de aula a copiar do quadro, não é que a professora fez um texto para ela copiar, e ela está constantemente a encolher a perna e mexer com a perna, e com isso ela começa a perder a atenção ao quadro, e a professora já com a régua foi para a terceira palavra, ela estava na primeira, não é? Porque ela estava ocupada com um lado imaturo do seu corpo em estar quieta, ou seja, que permitisse apenas que o olho estivesse ativo e logo a seguida os músculos do braço para copiar, não é? Havia ali um curto-circuito, não é? Então, ali nós podemos enumerar vários curtos-circuitos, podem ser motores, em relação aos reflexos congênitos não integrados, podem ser visuais, podem ser auditivos, pode ser da ordem rítmica, de uma má condução rítmica da criança no seu comportamento, então podem ser comportamentais também, e podem ser também intoxicações alimentares, no caso. Não é? Então, existe uma gama de situações que podem impedir uma boa maturação, e também faz parte, então, para um professor que queira atuar ajudando uma criança, não só analisar se ele escreve bem ou mal, mas por que ele não está a conseguir escrever bem, ou por que não está a desempenhar a matéria bem. Todos nós somos capazes de fazê-lo. A aprendizagem, ela é um processo, né? É a mudança constante de comportamento e da conduta, que é através da experiência e da repetição. Então, ela depende de vários fatores internos e externos, de condições também psicológicas e ambientais, tá? E é importante também perceber que toda a aprendizagem depende dessas condições do ambiente, psicológicas, e que cada indivíduo, né, possui uma forma de aprender no mundo, de acordo com as suas características individuais. Aqui tem o conceito, que é um conceito que a gente trabalha muito, das inteligências múltiplas, do Howard Gardner, e que fala desse processo, né? Então, cada pessoa tem um tipo de inteligência, ou mais do que um tipo de inteligência. Muitas vezes a gente tem duas ou três tipos de inteligências diferentes, mas a verdade é que nós somos diferentes. Tem pessoas que vão aprender mais pelo contato da natureza, outras pessoas que vão aprender mais por um processo, são mais conectadas à palavra, à parte linguística, tem pessoas que são mais sinestésicas. Então, o quanto é importante você olhar a individualidade daquele ser e
entender como ele aprende. E isso é um grande desafio para o professor, para ele perceber que cada ser humano é diferente, cada um daqueles 20 e poucos alunos que ele tem são diferentes e que cada um vai aprender de uma forma diferente. E como eu posso trazer para eles esses conteúdos de diversas maneiras. Então, eu preciso pensar nisso, eu preciso saber pensar que o meu conteúdo precisa ser fornecido de todas essas maneiras. Então, eu preciso mostrar de forma prática, de forma lógica, de forma musical, de forma espacial, aquele mesmo conteúdo, para garantir que todo mundo vai chegar naquele conteúdo, né? É um grande desafio. A gente vai falar um pouquinho agora sobre outros pontos fundamentais para o desenvolvimento das aprendizagens, que é o processamento auditivo, né? Então, existem diversas características que a gente precisa desenvolver dentro do processamento auditivo para ter uma boa aprendizagem, né? Então, algumas características como o fechamento auditivo, ou seja, o fechamento auditivo é a capacidade de eu identificar um determinado som, consigo identificar o som da palavra mesmo sem sem escutar a palavra inteira. Por exemplo, se eu falar para vocês, Anana, eu consigo perceber o que eu estou querendo dizer. Então, não preciso falar a palavra inteira ou o som inteiro. A figura fundoauditiva, por exemplo, que é a capacidade que a gente tem, por exemplo, de estar dentro de um bar conversando e estar escutando a pessoa que está falando comigo e, ao mesmo tempo, estar conseguindo até perceber, né, o ruído que está acontecendo, mas eu consigo prestar atenção nessa pessoa mesmo com o ruído. Outra característica também, como a memória auditiva, também, que é muito importante, a gente, né, lembrar daquilo que foi falado, né? Outras características, agora do processamento visual. Então, também características importantes do processamento visual. Do movimento ocular, né? Os movimentos dos olhos é muito importante para esse desenvolvimento. A memória visual também é muito importante. A discriminação visual, ou seja, eu ser capaz de perceber as diferenças das características visuais. As crianças com dislexia, por exemplo, têm muita dificuldade na discriminação visual. Então, elas vão ter muita dificuldade de identificar a diferença entre um P e um B, visualmente falando, porque elas são parecidas. A formação Extra Lesson também vai se aprofundar em cada um desses pontos em termos de aprendizagem. Assim, em relação ao processamento auditivo e o processamento visual, né? Nós estamos diante de duas grandes capacidades do ser humano, não é? É só o ser humano que é capaz de falar, não é? Os outros seres vivos, eles emitem sons, podem até ter uma linguagem específica, mas só o ser humano tem a capacidade cognitiva de expressar-se através da fala, argumentar, e além de transmitir o seu pensamento através da fala, transmitir também o seu sentimento e a sua vontade. Então, processar um som que vem de fora é entrar em contato com todo o mundo das coisas que estão ao redor de nós, não é? Porque nós, na verdade, não ouvimos a nós mesmos. Só nos ouvimos quando falamos. Estamos a falar, estamos ouvindo a nossa voz. Mas se estamos mudos, numa situação normal, nós não ouvimos os batimentos cardíacos, não ouvimos a respiração, não ouvimos os líquidos do intestino, não ouvimos os fluxos de sangue nas veias ou a linfa, etc. Não é? Isso por quê? Porque o ser humano em si, ele é um ser que está fechado e está fora das coisas pesadas do mundo. Então, tudo que está relacionado a processar o auditivo está relacionado em reconhecer as coisas que têm um certo peso, ou seja, coisas muito concretas, não é? Só percebemos o sino
a soar quando ele é deslocado do chão. Se ele é colocado embaixo do chão, ele fica surdo, não é? E processar isso é dado em diversos, é feito em diversas áreas da córtex cerebral. E vai terminar esse processamento, são 3 áreas principais, o primeiro dentro do próprio ouvido, depois no neurônio 1, no neurônio 2, depois vai estabelecer um processo de memória, e esta memória não vai estar guardada dentro da massa cefálica, e sim vai estar guardada dentro da dinâmica dos músculos, da dinâmica dos órgãos, da dinâmica do sistema metabólico, vamos dizer. Também isso é muito interessante também, porque podemos, assim, ativar um processamento auditivo, ativando ou adormecendo processos metabólicos. E não só lá batendo o martelo, tem que aprender isso, fala 20 vezes a palavra Constituição, para aprender e memorizar Constituição, não é? E não funciona, porque a memória da palavra não vai estar na repetição da mesma, e sim na vivência orgânica. Quer dizer, esta palavra tem que ter um gosto, tem que saber bem. Eu tenho que saber também digerir essa palavra em cons, instituição, brincar com isso. O que será que é cons? O que será que é tuição? Não é? E fazer de um jeito metabólico. Não é? Então, isso também é um âmbito do nosso curso, não é? Trabalhar com o elemento lúdico e o elemento movimento. Não é? Já o processamento visual, ele não vai trabalhar apenas com o mundo real, ele vai trabalhar também com o mundo imaginativo. Então, a própria faculdade ocular permite isso. Nós podemos, por exemplo, focar e desfocar uma imagem. Olhamos um objeto e desfocamos esse objeto, então ele parece que ele torna-se irreal, ele torna-se maior, ou ele fica mais pequeno. É uma loucura, não é? É uma coisa muito interessante. Dentro do processamento visual, não estamos mais a trabalhar com aquilo que deve estar preso ao físico, mas devemos trabalhar com aquilo que está a libertar-se do físico, não é? Então, vamos trabalhar com as tonalidades, aquilo que está entre uma coisa e outra. Entre o vermelho e o azul vem o lilás, não é? Entre o som grave e o agudo vem o som médio, não é? Tanto no processamento visual como no processamento auditivo, o movimento é a palavra-chave, tanto para fazer diagnóstico como para tratar. Então, saber se uma criança vê bem, se ela é míope, tem um astigmatismo, ou tem um defeito visual, isso é fácil. Colocamos ela numa máquina e fazemos um óculos e substituímos o olho por um óculos e está tudo resolvido. Mas trabalhar na maneira como o olho movimenta-se conjuntamente para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás, girando em torno do círculo. Isso é um trabalho que deve envolver o corpo todo. O corpo todo. Então, é preciso, para isso, ter também aqueles requisitos anteriores de motricidade fina, motricidade grossa, orientação espacial e a aprendizagem da corporalidade e do esquema corporal. Não é? Da mesma forma como o processamento auditivo vai guardar a memória não nas células lá do cérebro, o visual também não vai guardar a memória lá, mas vai guardar a memória no movimento, em todo o nosso corpo. Então, quando nós queremos lembrar de alguma coisa, por exemplo, né, se fazemos movimento, nós até achamos a palavra, não é que está a faltar e lembramos de algo. Se nós tentarmos lembrar, mas onde é que estava aquela coisa? Naquela casa.
como era aquela casa? Ah, era pintada de azul. Ah, havia uma cozinha. Ah, na cozinha era uma... Não, era uma padaria. Na padaria fazia... Ah, por isso, eu queria lembrar de panqueca. Era relacionado com pão, relaciona-se com imagens guardadas no nosso processo corporal, não é? Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada, querida. Então, tudo isso também, que é esse assunto que eu quero falar um pouquinho para vocês, essa individualidade que aprende também vai depender daquilo que a gente lê no mundo. Então, a gente tem um conceito de que ler é a gente pegar uma folhinha, letrinhas e sair decodificando as letras. E leitura não é isso, né? O importante, dentro da minha individualidade, que é isso, né? Dentro da minha inteligência, que tem vários tipos de característica, eu vou ler o mundo de uma forma diferente. E vou observar esse mundo, e vou trazer o mundo até mim, e vou ter características para isso, né? E vou absorver o que esse mundo quer me dizer. Então, quando eu quero ajudar uma criança a ler, eu vou ajudar ela primeiro a ler o mundo. Eu preciso garantir que ela esteja lendo o mundo, seja em qualquer estágio cognitivo ou motor ou de maturação que ela tenha. Então, muitas crianças com deficiência, por exemplo, não conseguem ler em termos físicos e não conseguem ler a letrinha. Ok, não consegue ler a letrinha, mas consegue ler o mundo, consegue perceber o que esse mundo diz, consegue entender o que esse mundo diz e consegue fazer relações. Então, eu garanti que ela leu o mundo. Garantir que ela leia as letrinhas é um outro estágio. Ela precisa ter componentes físicos, ela precisa ter componentes de maturação, de desenvolvimento para poder realizar isso. Mas isso não quer dizer que ela não lê. Então, isso é muito importante, esse conceito. Além de um outro conceito que é a escrita no mundo, que é o mesmo processo. A gente também não é todo mundo que escreve, não é porque eu escrevo letrinhas que eu escrevo no mundo. Tá? Quantas crianças não conseguem escrever textos? Não conseguem reproduzir aquilo que leu do mundo. Eu leio, eu guardo para mim, mas eu não consigo reproduzir. E aí eu posso escrever no mundo com letrinhas, eu posso escrever no mundo com fala, com a minha expressão verbal, eu posso escrever no mundo com desenhos, com imagens, porque, mais uma vez, isso vai depender da forma como a minha inteligência processa. Então, eu posso o importante é garantir que as crianças escrevam no mundo, dentro da expressão que elas têm. E aí eu preciso ler isso. Eu preciso perceber essa criança, ver como ela está escrevendo no mundo, otimizar essa escrita no mundo, mas também entender e ajudar ela a se expressar, certo? Isso não quer dizer que as letrinhas não sejam importantes, lógico que é. Por isso a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento neuromotor, para saber se está tudo corretamente colocado, né? Se elas tiveram esse desenvolvimento, essa maturidade, e apoiar elas nesse desenvolvimento para que elas escrevam as letrinhas e sejam capazes de fazer textos coerentes, sejam capazes de compreender erros ortográficos. Mas, por exemplo, a gramática, ela tem muito mais a ver com uma concepção matemática, objetiva, lógica, do que com a escrita no mundo. Tem muitas crianças que são muito boas com matemática, com gramática, mas têm muita dificuldade com a escrita em si, não é? Então, perceber, então, qual é a dificuldade? Muitas vezes, crianças mais sinestésicas vão ter dificuldades de terem essa estrutura matemática. E aí, então essa criança está faltando um pouco mais de estrutura para ela poder se expressar um pouco mais através da forma. Então, é isso que a gente vai ajudar. Ela se expressar através da forma também. Então, a gente vai abrir esse leque dela, abrir esse leque de possibilidades, e não desvalorizar a forma como ela já se expressa, né? A gente otimiza a forma como ela se expressa e apoia naquilo que ela tem dificuldade, não é? E a medir no mundo, que tem a ver com esse processo da gente calcular o mundo, objetivar o mundo, catalogar o mundo,
né? A gente precisa perceber isso dentro do nosso corpo, as medidas do nosso corpo humano, as proporções que nós temos, a proporção que tem o espaço que nos cerca, né? Como a gente também organiza esses processos, porque matemática é organização, é sequenciamento, é estrutura. Então, eu preciso perceber se a criança tem essa estrutura e ajudar ela quando ela não tiver essa estrutura. Tem gente que vai ter uma capacidade de medir o mundo muito grande, muito maior do que ter capacidade de ler o mundo, né? Outras vão ter uma capacidade enorme de expressar no mundo, mas vão ter muita dificuldade em ler o mundo ou medir no mundo. E eu vou equilibrando esse processo, apoiando ela nessas dificuldades. Então, é aí que é o ponto. A leitura envolve muito mais coisas do que as letrinhas, certo? Eu preciso ter percepção da minha própria vitalidade, da minha vida, do meu ser dentro desse espaço, né? Essa percepção. Eu preciso ter ritmo, eu preciso ter respiração, eu preciso entender os processos, né? Eu vou ler um texto, eu preciso entender desse sequenciamento e desse ritmo, né? Os pontos, as vírgulas são ritmo. É uma partitura que a gente tem que aprender a ler, não é? Percepção do espaço e do tempo juntos, né? Como é que eu percebo essas duas organizações juntas? Realizar cruzamentos, né? Eu preciso entender, a leitura acontece da esquerda para a direita. Então, socialmente falando, dentro do Ocidente, né? Porque existem outras culturas que vão ter outras formas de ler, né? Então, para muitas crianças né, que tem outra estrutura que não é da esquerda para a direita de linguagem, não vão ter que ter o cruzamento como um ponto-chave. Nós temos, porque a nossa escrita ocidental é da esquerda para a direita. Então, a gente precisa ser capaz de realizar cruzamento no espaço, né? Percepção sonora, a gente precisa perceber o som, né? Então, a gente precisa perceber a própria vitalidade, a própria existência, perceber o som, né? Entender sobre som para poder fazer uma leitura adequada. A escrita envolve muito mais do que escrever corretamente, entender de gramática ou entender as letras, né? Ele tem o sentido do movimento. A escrita é movimento, né? A escrita, basicamente, ela é toda essa percepção de se movimentar no espaço. As letras são isso, né? O movimento no espaço. A gente ajuda as crianças que têm dificuldades na escrita fazendo desenhos de formas. Faz muitos desenhos de formas, cruzamentos, simetrias, para ela poder ter movimento. A motricidade fina, né, que ela é também muito importante para a escrita, a percepção do espaço, né, ela precisa perceber o que envolve ela, então, inclusive as dificuldades das crianças com dislexia está na percepção do espaço, elas veem um mundo tão em tridimensionalidade que elas giram as letras, né? Elas percebem as letras que é no âmbito bidimensional, elas percebem tridimensional. Então, elas não conseguem estruturar isso. Então, elas precisam ter a diferença entre o bidimensional e o tridimensional e conseguir separar o que é uma coisa e o que é outra. Outro ponto, a motricidade ocular, né, que também é tão importante para a escrita, eu preciso saber movimentar. Essa minha organização corporal também, eu preciso estar bem organizada corporalmente, né? As crianças que ficam muito tortinhas na cadeira, elas não vão conseguir escrever corretamente e se alinhar dentro. Então, preciso primeiro garantir que ela esteja sentada, que ela consiga escrever, que ela consiga respirar naquele ambiente, né? Não se sinta desconfortável naquela cadeira e naquele ambiente. E a lateralidade, né? Se ela, né, a lateralidade se a lateralidade está dominante, se ela tem o fato dela ter às vezes lateralidade cruzada, pode dificultar o processo de escrita e leitura. Então, são questões que envolvem a escrita, que é muito mais do que as letras. As letras é a última etapa. A matemática. A matemática envolve organização entre mão, olho e fala, né? Eu vou ter que contar as pedrinhas. Então, eu tenho que
organizar as três coisas para eu poder entender e organizar, né? 1, 2, ritmo também, obviamente, a matemática é música, a matemática é ritmo, né? Então a gente precisa perceber isso, o desenvolvimento dos membros inferiores, a organização espacial e a memória. É fundamental que a gente perceba que o que envolve as aprendizagens da leitura, da escrita e da matemática, vocês podem ver que tem tudo a ver com movimento, com desenvolvimento neuromotor. Bom, aqui então eu vou dar um presente para vocês agora, que são 2 exercícios do Extra Lesson que a gente dá na nossa formação. E eu vou convidar vocês a assistirem os vídeos, a praticar. Eu vou dar uns 10 minutinhos para a gente ir à casa de banho e voltar para falar um pouquinho mais sobre dificuldades de aprendizagem, tá? Então, primeiro eu vou passar os vídeos. Eu sou uma estrela. Eu sou uma estrela. Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. A chuva foi embora e o sol veio surgindo, e a Dona Aranha continua subindo. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Nessa segunda etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem, tá? A gente já tratou um pouquinho disso, né? A gente já falei um pouquinho dessa questão de que as aprendizagens elas têm a ver com uma parte também muito motora, né? Toda a parte de desenvolvimento. Então, é lógico que as dificuldades também podem estar nesse processo de maturação, nesse processo orgânico, nesse processo de desenvolvimento. Então, a gente pode olhar para isso e precisa olhar para isso quando a gente está diante de uma criança com dificuldades de aprendizagem, né? A aprendizagem depende de um conjunto de desenvolvimento que nós já apresentamos e também as experiências do corpo, né? Então, as experiências que a criança tem com o corpo dela são experiências do espaço e também e a correta relação dessa experiência do corpo dela com o espaço, com a sua corporalidade, causa dificuldade de toda a ordem, inclusive as dificuldades de aprendizagem, tá? Bom, então, voltando a esse processo, esse conceito, problemas de aprendizagem, uma leitura cultural. Por que que as crianças hoje apresentam tantas dificuldades? Por que que a gente sempre percebe essas dificuldades nessas crianças hoje em dia? Essa Ana Lúcia Machado, ela trabalha com esse conceito dos sabotadores da infância. E hoje, realmente, a gente está tendo um problema crônico de sabotador de infância, né? Então, é um problema também cultural, a dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem alguns pontos que a gente vai falar: alfabetização precoce, trabalho infantil, déficit de natureza, uso excessivo da tecnologia e agenda lotada e medicalização. Então, isso são alguns dos grandes sabotadores da infância. Vamos falar primeiro do tema da alfabetização precoce. Então, esse tema não é só a pedagogia Waldorf que trata, mas hoje muitos neurologistas já provaram aquilo que o Steiner falava
lá em 1900, né? Então, assim, hoje já está muito provado cientificamente todos esses conceitos de como é prejudicial para a criança ter alfabetização precoce. Então, tem esse estudo do Dr. Peter Gray, que ele fala nos seus estudos que se é uma coisa que o treinamento dessas habilidades acadêmicas na infância certamente produz, é dano ao cognitivo, emocional e até mesmo acadêmico. Esse Dr. Peter Gray fez um estudo com crianças que fez assim um grupo de crianças que eram alfabetizadas precocemente entre 5 anos, 5 para 6 anos, e outras que eram alfabetizadas depois, com 7 anos, né? Depois dos 7 anos. Então, ele conseguiu, através desse estudo, perceber que a educação acadêmica precoce até oferece ganhos iniciais. O que é esses ganhos iniciais? Lógico que nos primeiros anos, a criança que aprendeu a ler com 5, 6, vai saber mais coisinhas do que a criança que começou a aprender com 7. Porque aí ele compara a criança que começou com 5, aos 7 ela sabia um pouco mais do que a criança que começou com 7, mas quando chega lá aos 9, ela começa a atrasar, né? Ela começa a enrijecer esse conhecimento, a apresentar fadiga, a apresentar cansaço, a apresentar estresse, sintomas que a criança que iniciou a alfabetização com 7 não apresenta. Então, descobertas dos pesquisadores de Harvard, tendo como principal liderado por Timothy Leighton, afirma que as crianças que apresentam mais falhas na educação básica são aquelas colocadas mais cedo na escola e apresentam uma probabilidade maior de apresentar TDAH. Muitos estudiosos hoje falam dessa relação do TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com a questão da alfabetização precoce. Também, algo bem chocante é que esse estudo mostra que em 1998, 31% dos professores esperavam que as crianças aprendessem a ler no jardim de infância, certo? Em 2010, 80% dos professores esperavam que as crianças fossem leitores proeficientes, logo no início da educação básica. Então, isso aí é muito sério. A gente pensar que os professores estão esperando que as crianças tenham uma leitura proeficiente na educação básica, nos primeiros anos, né? Bom, isso aqui são algumas das consequências da pressão escolar e da alfabetização precoce, e nós devemos estar muito atentas a ela. A desvitalização do organismo, ou seja, aquelas crianças que se apresentam pálidas na sala de aula, com olheiras, né? O empobrecimento da capacidade imaginativa e criativa, ou seja, você vê que a criança não está mais desenhando, tendo criatividade, se expressando, né? Escrevendo no mundo. Apatia, tendo desinteresse, tudo é chato, tudo é ruim, né? Tudo não é legal, né? Dificuldade nas relações sociais, agressividade e estresse infantil. Aqui tem um ponto, né, que é o trabalho infantil, que é algo que ainda acontece e que é preciso olhar para isso, né? Como isso causa danos enormes sobre o aspecto físico, emocional e intelectual da criança e perpetua o ciclo de miséria e pobreza. Então, isso causa muitas dificuldades na aprendizagem. E muitas vezes o trabalho infantil ele está colocado de uma forma escondida. Déficit de natureza, que é muito comum hoje em dia, a gente tem muitos problemas em relação a isso. As crianças não estão tendo mais contato com a natureza, não estão mais subindo em árvore, não estão tendo mais essa lembrança da escola, daquela árvore bonita e frondosa que elas subiam quando eram crianças e do jardim que elas tinham. Me causa um pavor quando eu vejo aqui as escolas que pegam e tiram todas as árvores, todos os matos e colocam aquele chão artificial
para as crianças ficarem em cima. Então, assim, o que tem como legislação hoje para a segurança das crianças nos parquinhos é algo extremamente danoso para a criança. Não tem coisa pior para uma criança do que um chão artificial. Criança precisa daquilo que é verdadeiro, verdadeiro. Ela precisa sentir que o mundo é verdadeiro e real. Então, se eu pego e coloco um chão que não é de verdade, um chão que eu caio e não me machuca, eu não vou saber lidar no mundo. Eu não vou saber ter confiança no mundo. Se eu não tenho nem confiança que o chão é chão e que se eu cair no chão eu vou me magoar, então o que é verdade no mundo? O que é real? O que não é artificial? Né? Aí, muitas vezes as pessoas ficam, mas a criança com esse chão normal, ela vai se machucar. Não, ela não vai se machucar. Ela entende que o chão, se ela cair de uma árvore no chão, vai se magoar. Então, ela vai tomar o cuidado necessário. Ela vai ralar, ela vai correr, às vezes vai ralar o joelhinho de vez em quando, vai. E que saudável que é ela ralar o joelho. Uma criança só é criança se ela rala os joelhos, se ela rala os cotovelos, senão, que infância que tem? Então, é assim, é ralando o joelho que ela vai perceber que o chão, que ela precisa tomar cuidado para cair, que o chão é chão, que as coisas são verdade, né? Então, isso causa musculatura fraca, falta de atividade física, falta de equilíbrio, com esse predomínio dos pisos lisos, né, cimentados, porque oferece instabilidade na movimentação corporal, obesidade infantil, maus hábitos alimentares, deficiência de vitamina D, aumento da incidência de miopia, tá? Tudo isso nós temos que tomar cuidado. E menor uso dos sentidos, né? Da organização sensorial, ansiedade. Isso também é algo também que eu gosto muito de citar, que é para falar um pouquinho desse estudo do Stuart Brown, um psiquiatra americano, pioneiro na pesquisa sobre o brincar, e a gente vai falar sobre o brincar em seus estudos profundos sobre histórias de vida de assassinos e alcoólatras, descobriu a ausência do brincar na vida dessas pessoas. Seus anos de prática clínica comprovam que brincar bastante na infância gera adultos felizes e bem-sucedidos e a capacidade de continuar nutrindo este ser brincante que somos, nos mantém joviais e saudáveis ao longo da vida. Então, a brincadeira é fundamental, causa danos reais quando uma criança não tem oportunidade de brincar. Então, não, lógico que vai ser saudável ela manter a brincadeira o máximo de tempo possível na vida dela. O uso excessivo da tecnologia. Então, assim, são alguns estudos, isso já sabe, isso já está sendo falado, né? Que por meio de estudos, que quanto mais a criança está exposta à tecnologia, piores são suas funções cognitivas, como a memória e o desenvolvimento da atenção, tá? É um erro achar que as mídias ajudam no desenvolvimento cognitivo da criança. Ele anestesia o cérebro da criança. Então, mesmo jogos que, esses são jogos pedagógicos online, não ajudam. Eles podem dar uma informação a curto prazo, mas eles não realmente formam uma efetividade de aprendizado com a criança. É muito diferente essa relação com o adulto. A criança está com o cérebro em formação, ela precisa aprender na prática. Nós, adultos, até conseguimos, com um esforço muito forte interno, ter aulas online, por exemplo. Eu acho que para nós, ainda que não é a melhor opção, mesmo para nós adultos, né, para o aprendizado, mas ainda é possível nós aprendermos de forma com a internet, usando a tecnologia, porque nós já temos o nosso cérebro formado, né? Nós já temos a nossa todo o processo de desenvolvimento feito. Então, a gente vai fazendo quase um processo de autoeducação e de autoformação, né? De autonomia. Né? É diferente da criança, que não tem nada disso formado. Jogos eletrônicos e violentos podem aumentar a agressividade e a dessensibilidade da criança e adolescentes. Tá?
o uso de e-mail e de WhatsApp, as crianças né, os usuários, não só as crianças, usuários de e-mail e WhatsApp sofrem queda de 10% no QI, o dobro que se usasse maconha. E crianças que assistem à TV são mais propensas à intimidação, a bullying. Então, assim, hoje a gente tem uma série enfim, de jogos na internet, e as crianças têm acesso a inúmeros tipos de filmes e de jogos que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que elas estão vendo, com a quantidade de tempo que elas estão na frente dessas telas. Tu falasses muito bem, acho que está muito bem resumido, Uhum, Camila. É uhum, uma tá coisa bem. que nós também batalhamos muito com as famílias, Uhum, e não só em relação às crianças, parece-me também que as famílias andam anestesiadas. uhum, Primeiro, por desconhecer esses fatores de que a aprendizagem ela se dá num crescendo e não no imediato, não é? uhum, E que é necessário também esquecer muitas coisas para gravar na memória aquelas coisas. Então, a necessidade atual do mundo moderno, que consome o adulto e provoca o estresse do adulto, está levando como consequência direta o estresse infantil. Mas isto é imoral, é totalmente assim inadmissível. E principalmente então quando nós tomamos contato com a realidade de que isso é um facto, então torna-se realmente muito perigoso e imoral, né? E não amoral. Quer dizer, é de responsabilidade de nós adultos, quando uhum, estamos ao lado de uma criança, não permitir que eles se distraiam com alguma coisa para que nós possamos falar, por exemplo. Ao uhum. contrário, é necessário que nós desenvolvamos uma autoridade para que eles percebam que nós sabemos de coisas, estamos a falar com outro adulto de coisas e que são coisas muito importantes e que eles não precisam saber daquilo naquela hora, se eles tiverem naquela hora a oportunidade, por exemplo, de brincar. Eu dou exemplo da minha sala de consultório, onde é obrigatório que eu tenha brinquedos para as crianças. E o que eu mais me defronto hoje em dia é que algumas crianças entram e já abrem a boca, os braços, os olhos, os ouvidos e vão direto a este canto e de lá não querem sair, não é? Outras não sabem o que é aquilo e têm medo daquilo, não é? E atentam-se então em ficar ao lado dos pais e a, entre aspas, atrapalhar a conversa. Não é atrapalhar, mas é mostrar-se, dizer, olha, eu estou aqui, eu estou a precisar de alguma coisa. Não é? Então é muito importante essa, este assunto tecnologia, porque nós dependemos dela, principalmente agora, neste momento, nós estamos dependendo da tecnologia para estar com vocês. Poderíamos estar presencialmente, seria com certeza muito melhor e ganharíamos muito mais pela nossa interação, e essa interação não é passada através da mídia. E essa é uma interação que é inata do ser humano, uma interação neurológica. Movimentos que eu faço com a boca, com o meu corpo, a linguagem gestual que eu tenho, não é transmitida através do filme, por melhor que ele seja. Ao contrário, ela pode ser mal interpretada, né? Mal colocada. Eu gostaria até de citar aqui, eu vou colocar no chat, um documentário muito interessante da Netflix, que é O Dilema das Redes Sociais. Ele fala justamente isso, inclusive o impacto disso para os jovens e para as crianças. Então, vale a pena assistir, tá bom? Para a gente poder pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Bom, outro problema também que acontece muito é a agenda lotada. Né? Hoje em dia, as crianças têm inúmeras atividades. As crianças estudam o dia todo na escola. E, fora isso, muitas famílias ainda colocam elas em aulas de natação, aulas de esgrima, aulas de inglês, aulas de. Então, assim,
as crianças têm uma agenda muito maior do que a nossa. E a gente acha que isso está tudo certo, que está tudo normal, né? Teve esses estudos, né? Isso eu peguei também de reportagens aqui de Portugal, né? Que falam crianças do primeiro ciclo trabalham mais do que adultos, né? Tem uma carga horária maior do que os adultos. Então, é muito grave isso, gente. Isso tem os mesmos danos que tem um trabalho infantil. A gente lida como se fosse normal, que quanto mais atividades, melhor. Outra questão é a medicalização infantil, né? Muitas crianças vêm sendo medicalizadas sem necessidade, e isso é um grande problema, né? Eu coloquei essa tirinha, né? O meu colega Vitor toma Ritalina, a mãe dele disse que ele precisava, porque o Vitor se comportava feito criança. É mais ou menos isso, a gente medicaliza as crianças porque elas estão sendo crianças, porque elas não estão parando quietas. As crianças não estão erradas. Essa idade é para elas estarem brincando ainda. Não era para elas estarem sentadas nessas carteiras, fazendo manuais, preenchendo manuais escolares e fichas, né? Então, é um pouco olhar isso, né? A gente precisa olhar esse processo. Então, e aí, para falar um pouco de dificuldades de aprendizagem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a nossa formação do Mover o Saber, recursos de apoio à aprendizagem. Então, o Mover o Saber, ele é um setor dentro da Associação de Medicina Antroposófica de Portugal, e nós nos centramos na pesquisa e desenvolvimento das aprendizagens e dos transtornos de aprendizagem, tá? A gente trabalha a formação e recursos de apoio à aprendizagem é o carro-chefe do Mover o Saber, né? Então, essa formação Extra Classe Portugal formou a primeira turma em 2022. A gente foi de 2019 a 2022, tá? Então, essa aqui é a nossa turma formada. Foi um trabalho muito, muito gostoso de fazer. E nossa formação é baseada no método Extra Lesson, que foi desenvolvido pela professora Audrey McAllen, na Inglaterra, a partir de uma perspectiva holística do desenvolvimento da criança, que é um pouco tudo isso que a gente trouxe para você, né? Pensar a criança como um todo, né? E aprofunda áreas da psicopedagogia, da psicomotricidade, da medicina antroposófica, bem como das neurociências. Então, nossa formação tem 486 horas teóricas e práticas, é uma formação semipresencial, onde 60 horas são de tarefas práticas, todas elas com supervisão. Cada aluno tem 9 horas de prática individual, 9 horas de supervisão, 42 horas de prática supervisionada no módulo de avaliação final, tá? São 23 módulos, que são divididos em 13 módulos. Um módulo introdutório, que é online, 6 módulos online e 7 módulos presenciais, tá bom? Os materiais didáticos todos vão ser fornecidos em vídeo e em PDF, tá? E tem uma plataforma complementar que permite o profissional, né, o terapeuta, aprofundar os seus conhecimentos, atuando em grupos ou individualmente. Então, é uma formação complementar nesse processo, né? Para vocês aprofundarem os conhecimentos nas áreas das dificuldades. E o profissional de Extra Lesson pode tanto atuar de forma individual, criança a criança, como também em grupos, como também com a sua turma de alunos, por exemplo. Então, é muito eficaz também para professores poderem perceber os seus alunos e conseguirem melhorar suas estratégias para o acompanhamento do seu grupo. Então, nós temos materiais didáticos em formato PDF e vídeos contendo todas as ferramentas do método, tá bom? Os módulos são compostos por uma série de tópicos cumulativos e progressivos, que é onde vocês vão construindo a teoria e prática e aplicando a prática. E cada módulo envolve pesquisas individuais, trabalhos práticos, integrando esses dois componentes. Vocês vão ter acesso também a uma plataforma online, com um portal exclusivo, onde pode trocar informações com seus colegas, receber a orientação dos professores assim que vocês tiverem dúvidas fazendo os trabalhos que precisam ser feitos. Os módulos online são ensinados com unidades separadas, que também pode ser possível realizá-los de forma avulsa.
E quem forma-se, depois de formados, os profissionais em Extra Lesson têm acesso à rede de profissionais do Mover o Saber, que está dentro do nosso site, por favor, visitem, tá? E essa rede foi criada para promover desenvolvimento profissional contínuo e garantir os padrões profissionais exigidos para esse trabalho. Então, é onde esses profissionais que já se formaram vão poder fazer encontros, a gente oferece também formações de aprofundamento, né, para que a gente consiga estar em constante estudos de caso. Então, aqui são os nossos docentes, o doutor Mauro, eu, a Alexa, que faz a parte prática de terapia artística, a Maria Eugênia, nossa convidada do Brasil, né, que é da formação de Extra Lesson do Brasil, e a Uta Stoltz, que é a nossa formadora da Alemanha, que também dá essa formação em Extra Lesson na Alemanha. Então, vocês recebem a certificação pela AMA, né, Associação de Medicina Antroposófica, pelo Instituto do Brasil e pelo Instituto da Uta Stoltz. O curso é certificado por essas 3 instituições. Então, é isso. Nós deixamos aqui o nosso contato e a gente... Camila, posso? Pode, claro. Eu gostava só de saber, é mais ou menos esta formação destina-se a crianças, por exemplo, entre que idades? Então, na verdade, todas as crianças em fase escolar. Na verdade, a gente trabalha até adultos, na verdade. Tem pessoas aqui que fizeram a formação conosco, que trabalham com adultos, inclusive, que têm dificuldades de aprendizagem. É com qualquer pessoa que tem dificuldades de aprendizagem, né? No sentido, ele é para esse público. A formação trata sobre como identificar e tratar dificuldades de aprendizagem. De qualquer nível, dificuldades de aprendizagem pontuais ou dificuldades permanentes, né? A gente trata também, aborda o tema sobre deficiências, crianças com deficiência, abordamos o tema sobre inclusão, falamos um pouquinho disso, né? Tem dificuldades de aprendizagem, que são permanentes, como uma criança com deficiência, por exemplo, ou que são ou crianças com transtornos, né, dislexias e tal, ou que são até pontuais de alguma forma, porque às vezes a criança está precisando amadurecer esses aspectos neuromotores para desenvolver essas aprendizagens, né? Nesse sentido. Está aberto, a gente vai oferecer outros workshops também, para falar um pouquinho, a ideia é também, né, apresentar alguns workshops para poder falar um pouquinho, e também, né, a gente já está convidando vocês para participar da formação, que eu acho que também para mães, a gente teve vários alunos que são mães, e que também fizeram esse processo do workshop, não como profissionais, mas como mães, para entender um pouco mais, para conseguir ajudar os seus filhos, né? Então, também é muito proveitoso. A gente precisa tomar também muito cuidado com as pressões sociais que a gente tem em torno. Por isso, talvez é tão importante a gente saber entender sobre a aprendizagem, porque a questão da comparação, eu falo que é uma cultura do terrorismo. As pessoas, tem algumas pessoas que têm a cultura do terrorismo. O que é isso? Ela trazer para as famílias, assim, se você não fazer o seu filho estudar as letrinhas desse jeito que todo mundo faz, ele nunca vai aprender a ler. Se você não fizer desse jeitinho que todo mundo faz, o seu filho nunca vai ser ninguém na vida. Primeiro, a leitura e a escrita são muito importantes para o desenvolvimento? São, mas eles não são fundamentais para a felicidade. Antes, a gente precisa ser seres humanos felizes, saudáveis. Então, a gente precisa acreditar nisso, precisa perceber, enquanto família, o que é melhor para os nossos filhos, perceber se eles estão saudáveis, eles estão felizes, eles vão felizes para a escola, eles estão aprendendo, se desenvolvendo, é tudo isso, crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, então está tudo certo. Não, cada criança tem uma inteligência diferente. Uma criança autista vai absorver o mundo de forma diferente. Uma criança com dislexia de forma diferente.
Uma criança sinestésica, que é mais no movimento, é de uma forma diferente. Cada um tem um tipo de inteligência, um tipo de característica. E o importante, eu estar me desenvolvendo dentro da minha característica, e não da característica do meu primo, do meu vizinho, do meu irmão, entendeu? É diferente. Não sei se já responderam quando é que começa o curso, Camila. O curso começa em agosto, tá? Mas o pré-módulo é em final de junho, tá? Então vai ter uma pré-formação, que é esse pré-módulo que a gente dá uma introdução, que é um final de semana, e o curso mesmo começa no fim de agosto, tá bom? Fim de agosto é o primeiro presencial. Posso só fazer um pequeno apontamento muito rápido, muito rápido? Claro que sim. Queria só partilhar com quem está presente, que provavelmente muitas destas pessoas já conhecem o trabalho da Camila, mas gostava de dizer que eu tenho um aluno consigo e que este ano, e que tem sido muito bom verificar a ajuda que tem sido e como tem ajudado no desenvolvimento do João. Ele está tão diferente que é um gosto vê-lo tão mais vivo, tão mais desperto e feliz. Tem sido muito bom observar isso. Queria só partilhar com o resto das pessoas. Que bom, muito obrigada. Eu gostaria de finalizar, então, esse encontro com um verso. Nosso verdadeiro papel como educadores é o de facilitadores na remoção de dificuldades. Cada criança traz das regiões divinas algo de novo para o mundo, e a nossa tarefa como educadores, a remoção dos obstáculos físicos e psíquicos de seu caminho, de forma a permitir que seu espírito adentre a vida em total liberdade. Rudolf Steiner.